achar a melhor posição aqui sem tampar ninguém. Vamos respirar profundamente, fazer aquela oxigenação no nosso organismo, preparar para a nossa oração, para a nossa conexão com Deus. Fechar os nossos olhos, se for possível. Conectar com a essência de vibra, reverber em nossos corações. Momento de nos lembrarmos de todos aqueles pelos quais nós escrevemos o caderno de vibração, trazer a presença desse instrumento de radiação, a fim de que, com a nossa energia, nós possamos atender ao maior número de pessoas possíveis, de acordo com a vontade divina, de acordo com a necessidade de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Espero que todos estejam bem. Parar de compartilhar aqui, abrir a câmera. Ver o rostinho de vocês, quem pode, quem não pode, ver o nome de cada um. Graças a Deus, estamos aqui para iniciarmos nossa reunião de assistência espiritual. Para quem está com dificuldade de usar a ferramenta, quando você dá 2 cliques na tela que você quer que fique maior, ela amplia, tá? Então, por exemplo, às vezes eu estou falando e eu estou pequenininha aí na lateral. Para que eu fique grande na tela do seu celular, basta você dar 2 cliques em cima da minha cabeça aí, na tela, que eu fico grande. Experimentem aí para vocês verem se dá certo. A gente pede para que vocês permaneçam com os microfones fechados, como estão. Tem o da minha tia que está ligado. Vamos desligar porque dá... parece que ela fez foi sair da reunião. Quando a gente deixa o microfone ligado, dá interferência, né? Por isso que a gente pede para deixar sempre ele desligado. Hoje nós vamos estudar um texto. Deixa eu ver. Alguém está tentando entrar na sala e não está conseguindo, mas está aberta. Vocês tiveram dificuldade de entrar na sala?
Deixa eu ver aqui. Só um minutinho para saber. Não, a sala já está automaticamente autorizada para participar, tá bom? Deve ser alguma questão de internet, Giovana. Não, não precisa de código. Ela apenas clica em participar da reunião. Não precisa digitar o código, mas eu posso dar o código sim. Só um minuto que eu vou pôr aqui no chat. O código, essas letrinhas. Quando pede em participar da reunião, já entra automaticamente. Deixa eu conferir se é esse código mesmo. Vou colocar também no grupo. Deixa eu avisar. Aí. Prontinho. E aí, depois, nós vamos deixar gravado, tá? Para quem não conseguir entrar no momento da reunião, a gente vai deixar gravado. Vamos ler um texto desse livro que eu acho ele maravilhoso. Não sei se vai estar espelhado para vocês. É Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Depois eu coloco o nome lá no nosso grupo do WhatsApp. O texto o título dele é Três Portas. Seja humilde para admitir seus erros. Olha só. Inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. É de um autor anônimo. Vou ler de novo. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Esses pensamentos são tão simples e sábios, nos chamam a atenção para três virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo da nossa vida: humildade, inteligência e maturidade. É um roteiro capaz de transformar o erro em um degrau de crescimento e não fazer dele um presídio de fracassados. Será que, porventura, já não estamos presos? Se a resposta for positiva, chegou a hora de sairmos da prisão. E para sair dela, precisamos passar por três portas e vamos a elas. Então, a proposta dele é dizer que os erros, né, no primeiro momento, ele nos aprisiona. Eles nos colocam em cárceres. E a gente, às vezes, muitas vezes, somos, inclusive, torturados por reconhecer que erramos e, às vezes, não fazer o processo de resolver a questão do erro, do equívoco, né? Ele diz que quem aí que está com erro martelando na sua cabeça? Alguém errou por esses dias fora, ou fez um erro aí que está sempre lembrando, alguma coisa que é só sua. Vamos ver o que ele diz para que possamos nos desvencilhar da tortura, do cárcere privado que nós mesmos colocamos a nós. Então, José Carlos diz o seguinte: a primeira porta para sair dessa prisão é a humildade. Humildade para reconhecer os erros. O que geralmente trava essa porta é o orgulho, que tanto nos tira de qualquer responsabilidade sobre os nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas naquilo que for, é preciso ser humilde e ter humildade para reconhecer os nossos equívocos.
A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha. Olha, gente, e uma dessas causas, né, da gente sofrer em relação a algo que a gente faz, para nós mesmos ou para quem está à nossa volta, é a vergonha, né, de reconhecer, poxa vida, a gente erra, né, eu errei. Então, ele continua aqui a sua explicação. A vergonha nos faz ver que não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, nem todos os saberes. Olha aí. Aliás, ninguém tem. Mas o nosso orgulho se recusa a admitir isso. E por tal razão, Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados. E nós sempre nos achamos lá no alto, não é mesmo? A humildade nos tira das alturas e nos põe os pés no chão. Aliás, a palavra humildade tem sua raiz etimológica no vocábulo grego humus, que significa terra. A humildade, portanto, é aquele humilde, né? Portanto, é aquele que não se sente superior a ninguém, pois ele tem os seus pés no chão, no humus. Como os espíritos em construção, ainda temos uma boa parcela de inabilidade e ignorância, o que não é nenhum demérito. Olha só que frase boa essa aqui do José Carlos de Luca. Ele fala que como estamos no processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, espiritual, tanto físico, né, como a nível de espíritos que somos, eternos que somos, ele diz que errar e ser e ter dificuldade de realizar as coisas, né? Esse vocábulo aqui, inabilidade, ou seja, faltar com a habilidade de realização das coisas sem ferir o outro, sem ferir a nós mesmos, isso não é demérito para a nossa evolução. O equívoco, o erro, não é algo ruim na nossa vida. O ruim é o que a gente faz com isso. E ele continua explicando. Errar não diminui, não nos diminui. O erro não nos define. Olha, gente, vamos aprender isso aqui, ó. Vamos repetir mentalmente. O erro não nos define. Eu não sou simplesmente o resultado do meu fracasso. O erro é apenas uma fotografia que retrata a nossa condição, um determinado momento da existência, mas que não define aquilo que poderemos nos transformar segundos depois. Então, a primeira porta para abrir a prisão, que irá nos libertar dos erros que praticamos, é humildade. A porta da humildade, a gente reconhecer que errar é humano e que errar faz parte da evolução. Vamos para a segunda porta. Depois que a gente passa pela porta da humildade, ufa, já passamos por um grande avanço. Estaremos diante da porta da inteligência. E não será exigido qualquer conhecimento acadêmico, tá? Quando ele fala de inteligência, de sabedoria, ele está dizendo que basta-nos apenas refletirmos sobre o que aprendemos com esse erro. A maioria de nós costuma apenas ficar remoendo. Quem nunca remoeu ou está remoendo um erro por aí, hein?
A maioria de nós, então, fica apenas remoendo em culpas pelo equívoco que foi cometido. Não adianta muito, pois a culpa costuma nos deixar na prisão. Precisamos passar por essa segunda porta. Então, qual é a verdade sobre nós, ou sobre o nosso erro? O que nos levou a cometê-lo? Olha só, se eu errei, o que foi que me levou a estar naquele lugar de escolha e escolher aquilo? Aquela ação, aquele pensamento, aquela emoção. E ele continua dizendo: que motivações internas eu tive para agir daquela forma? Uma outra pergunta muito importante para as nossas reflexões. Não são perguntas fáceis de serem respondidas, pois exige de nós uma certa introspecção, mas são fundamentais, porque funcionam como uma endoscopia da alma. Gente, eu adoro José Carlos falando. Olha que legal. A gente olhar para dentro de nós, refletirmos sobre o nosso erro, significa uma endoscopia da alma. Quando a gente está com o nosso estômago ali, ó, ácido, quando a gente precisa resolver alguma coisa ali por dentro, a gente precisa de uma endoscopia. Ou qualquer outro órgão, né, por dentro. E aí, será que a gente está fazendo essa endoscopia da alma? Ele está dizendo que para fazer isso, é preciso, da nossa parte, nos introjetar, ficarmos introspectivos. No autoconhecimento está a chave que nos liberta dos problemas e nos faz progredir e melhorar nessa vida. E olha que coisa interessante quando a gente estuda sobre o objetivo da dor na nossa vida. A dor nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Então, quando a gente sente uma dor, o que é que a gente faz geralmente? A gente fica mais introspectivo. A gente faz aquele papel de, ó, a gente tem dois movimentos no universo: a expansão e a contração. Quando sentimos uma dor, a gente contrai músculo, nos contraímos, expressando, até o nosso falar, a gente não consegue falar no momento de dor, né? No máximo gritar, né, gente? Quando a dor tá grande, você vai segurando, segurando, e a gente grita com dá conta. Por quê? Porque o movimento do universo é esse: contração e expansão. A gente contrai, 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 depois expande. A nossa respiração, o universo todo tem esse movimento. E para que a gente saia abra mais essa porta para nos livrar do erro, a gente tem que abrir a porta do conhecimento, da intelectualidade. Quando deixamos a sonda mostrar o que carregamos por dentro, chegamos às mais diversas conclusões, sendo as mais comuns as seguintes: agimos por imprudência. É verdade? Essa pode ser a origem do nosso erro, gente. Agir por imprudência. Outra questão quando a gente faz a introspecção. Eu acho que tem alguém compartilhando a tela. Tem que parar de compartilhar. Deixa eu ver quem que é. Eu acho que é a Vera. Vera, dá uma olhadinha e clica aí onde está escrito parar apresentação. Vê se você consegue sair.
Vou continuando. Vocês vão olhando aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente faz a reflexão acerca do nosso pensamento, daquilo que nos levou a errar, a gente vai ter a questão de porque a gente errou porque agiu por imprudência. Uma outra causa do nosso erro, inexperiência. É verdade ou não é? A gente pode errar por sermos inexperientes, não termos a vivência, né? Por não termos tido a oportunidade de aprender. E aí a gente erra. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a Vera a parar de compartilhar. Só um minutinho. Não consigo. Mas não está atrapalhando, não, né? O áudio está ok para vocês. Tá tudo bem? Aí, parou de compartilhar. Prontinho. Isso. Então, vamos lá. Quando a gente faz a reflexão sobre as nossas dúvidas e sobre o que estamos errando, então, a primeira questão que aparece é a questão do que foi mesmo? Da imprudência. A gente agiu por instinto. Outra questão do erro foi a questão da inexperiência. Uma terceira questão de causa de erro é a insegurança. Olha só, a gente não ter segurança, não ter o conhecimento necessário, não ter a segurança, né? Tomar os cuidados devidos faz com que a gente erre. Outra causa, desatenção. Muitas vezes a gente erra por estarmos desapercebidos, desatentos, ou com muita coisa na cabeça, a gente erra. Outra causa de erro, medo. O medo faz a gente errar, porque a gente fica paralisado, ou então vai rápido demais. E ir rápido demais ou ficar paralisado faz com que a gente venha a errar. Inveja é outra causa de erro, mesmo por falta de sensibilidade em relação à situação do outro. Muitas vezes é difícil a gente se colocar na situação que o outro está e termos a empatia necessária para compreensão e errar menos, né? E aí ele traz uma frase do Chico: cada pessoa se encontra num grau de maturidade espiritual. Não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos das nossas limitações. Esse é um pensamento do Chico. E é verdade, né? As pessoas, todos nós, nos equivocamos por ignorância e por conta dessas tantas questões que o José Carlos de Luca trouxe para a gente. Então, refletindo sobre isso, a gente compreende melhor o outro, a nós mesmos, e a gente já passou pela segunda porta para sairmos da prisão do erro, para sairmos da prisão do martírio, para sairmos da prisão da culpa. Estamos perto de nos libertar. Depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos atentos. Elas surgirem outra vez e vão surgir. A gente vai ter mais condição de passar por elas. E essa frase também é muito importante na lição. Porque, olha só, o que muda em relação à nossa experiência, ao aprendizado, em relação àquilo que erramos, não quer dizer que aquilo não vai voltar a acontecer no nosso dia a dia. Vai voltar a acontecer. Mas aí nós estaremos muito mais experientes, mais atentos,
nós vamos identificar o que podemos fazer para resolver a situação rapidamente e passamos pelo mesmo problema que antes, por nossa inabilidade, por nossa incapacidade, por nossa falta de experiência, a gente errou tanto. E quando isso acontecer, nós as identificaremos e teremos condições de desviar, pois saberemos na carne que ela nos machuca. Essa é a terceira porta que nos põe definitivamente para a liberdade. A porta da maturidade, a porta da experiência. E somente ela se abre quando nós nos decidirmos a vencer as nossas próprias limitações, que já nos levaram ao erro. Então, é uma filosofia diferente da filosofia do mundo e da sociedade. Se a gente for olhar a lógica materialista, quando a gente erra, ou quando o outro erra, vem sempre a ideia da punição, da flagelação ou da exterminação do erro e da pessoa que errou. Não é assim? A gente quer eliminar o errado. E o errado e o imperfeito faz parte da nossa convivência. O errado e o imperfeito é um outro lado da face que às vezes está oculta e que ela é necessária. Talvez uma tendência instintiva ainda queira repetir a experiência do erro, queira tropeçar na mesma pedra, porque de alguma forma, algum tipo de prazer mais ainda obtemos. Isso não é muito natural e é até humano, eu diria. Ele está dizendo aqui de erros repetitivos. Alguém tem aí um erro que sempre está voltando? Quando você fala assim, acontece isso na sua vida, tipo assim, eu não vou tropeçar naquela pedra que está lá naquela esquina, você sabe onde está a pedra, você sabe o lugarzinho exato, a ponta da pedra, mas você anda displicente e acaba tropeçando na pedra. Alguém tem algum erro parecido assim? Um erro repetitivo? Ele está dizendo que esse tipo de erro que se repete, às vezes é a alma te dizendo, olha, você não aprendeu o que era preciso aprender com esse tropeção. Preste bastante atenção da próxima vez, organize mentalmente, porque isso vai ficar automatizado, igual andar de bicicleta, igual andar de carro, igual aprender a fazer qualquer coisa. A gente aprende, automatiza e não erra mais. E finalizando, a natureza não dá saltos. Mas quando isso acontecer e vai acontecer, façamos o esforço de nos lembrarmos das dores e dos desgostos que vêm depois que a gente tropeça na pedra. Recordemos o que já sofremos e imaginemos o quanto sofreremos novamente se a gente continuar nos autofragilizando, nos autotorturando, autopunição. Vamos ter cuidado com isso. Recordemos o que é preciso fazer e como fazer. Vale a pena sofrer outra vez? Vale a pena não crescer? A vida não recompensa os amadores. Ele termina com a frase bem forte, né? A vida não recompensa os amadores. E a lei do universo sempre é assim, né? A gente vai fazendo um processo de mutação e sempre aquela geração, aquela vegetação, os animais que são mais fortes, eles tendem a permanecer mais. Então, o que é a nossa permanência nessa vida e nessa experiência? E é isso. As três portas. Vou deixar um pouquinho para vocês comentarem. Estou com saudade de ouvir os comentários. Pode ser no chat.
ver se alguém já comentou aqui. Pode ser abrindo o microfone, falando. Quem quer participar um pouquinho? Aqui está dizendo que tem gente que adora ficar se torturando quando erra. Geralmente são os perfeccionistas que fazem essa sessão de tortura, que não pode errar. Primeira porta, viu, Giovana? Para mim, para você, que somos estamos desaprendendo a ser perfeccionista. Humildade. Vestir a chinelinha da humildade. E reconhecer que a gente erra mesmo. Tem que aceitar que dói menos. Achei que eu queria relembrar. Eu esqueci quais são as 3 portas. Alguém pode me lembrar aí, por favor? Ó, a mania de professora. Cobrando dos, cobrando dos alunos qual é a lição. Primeira porta para sair da escravidão, do erro. Humildade. Segunda porta. Ah, eu perdi ela aqui. Mas eu sei quais são elas. Ah, a Rosângela lembrou aqui, ó. É o reconhecimento do erro, é você usar da inteligência para refletir sobre o erro. Muito bem, Rosângela. Palmas para você. E a Giovana já contou as 3 aqui: é humildade, inteligência e a maturidade. A gente aprende, de fato, com aquilo que a gente errou. Gostaram das 3 portas? Quem que vai usar essa técnica aí? Que bom. Nada mais? É, Rosângela, usar que é difícil. Usar não é brinquedo, não. E aí, gente, eu estava pensando aqui, refletindo, qual a diferença do espiritismo e da autoajuda, hein? Eu estava refletindo esses dias como usar a doutrina espírita, de fato, como uma filosofia e não como livros de autoajuda. Vocês sabem a diferença do que seria um livro de autoajuda? A Giovana disse que é uma boa pergunta, né? Uma autoajuda são aqueles livros, né, geralmente de marketing, que não tem um embasamento teórico, metodológico. Aí a Isis acabou de responder. É usar a doutrina como filosofia. E usar a doutrina como filosofia significa nos questionar. Significa entender que é dentro de nós, mas também fora de nós, né, no reconhecimento da grandeza de Deus, que existe a chave do nosso progresso. Então, quando a gente fala de usar essas 3 portas aí para sair do erro, pode-se cair numa chave de autoajuda. Ó, gente, para você sair do erro, você seja humilde, seja inteligente e maduro. Mas se eu não me perguntar como é que eu, Regina, vou usar a humildade para aprender com esse erro,
e usar essa humildade do meu jeito, porque a humildade, gente, ela acaba sendo diferente para cada um de nós aqui. O sentimento de ser humilde, que quer dizer não nos colocarmos acima do outro, ela tem várias e várias formas de se manifestar. Então, vamos pensar numa humildade do Chico. Eu lembro muito que quando eu procurava exaltar o Chico, o que ele fazia, gente? Ele falava assim, eu sou um sapo carregando a vela. A hora que aquele caldo encarna minha cacunda, eu pulo para frente. Não era assim que ele falava? Ele sempre diminuía a sua personalidade, era um jeito que ele tinha de expressar a humildade. Outra forma de expressar a humildade do Chico, atender a todos que o procuravam. Ele beijava a mão de todas as pessoas que estavam lá, né? Quando ele estava bem de saúde na reunião. Ele não saía uma pessoa ali da casa da prece sem que ele pelo menos olhasse para a pessoa. É um jeito de ser de humildade. Agora, será que vai ser a mesma humildade da Sônia? O que vocês acham? Não, né? A expressão da humildade da Sônia vai ter a ver com a vivência dela, e à medida que ela vai se desenvolvendo, é entender que ela não é superior a ninguém e que ela, às vezes, vai depender do outro, porque a gente convive numa sociedade, a gente vai se expressar de forma humilde. É isso transformar a doutrina espírita em filosofia, é sempre perguntar o que é ser humilde, como eu serei humilde. Não tem uma receita de bolo, não tem uma receita, ó, humilde é você fazer isso, isso e isso. Não adianta eu fazer isso, isso e isso se eu não estiver de coração na ação. E não importa o tamanho da minha humildade, vocês sabiam disso? Não importa o tamanho das coisas que eu faço. Importa o quanto aquilo tem sentido e significado para mim. O progresso, ele é bem particular. Ele tem as leis morais, que são as 10 leis que estão lá no Livro dos Espíritos, que são imutáveis, que são utilizadas em todos os planetas e galáxias. Em qualquer lugar está valendo aquelas 10 leis morais. E cada um de nós vamos se movimentando na vida, atendendo a essa lei. E quando a gente sai dessa lei natural de viver, a gente adoece, a gente se desequilibra e a gente erra. E é com esse erro que a gente retorna à harmonia, vivendo novamente a lei natural. Quem quiser saber mais sobre erro, acerto, leia uma das obras básicas chamada Céu e Inferno. Lá fala do erro, lá fala da dor do reconhecimento, que é a humildade, lá fala sobre a reparação e o equilíbrio de novo. E uma outra obra melhor ainda também, para a gente aprofundar nesse conhecimento, é o livro de Ação e Reação de André Luiz. Parece que André Luiz pegou o livro Céu e Inferno e transformou em várias histórias. E tudo que está ali no livro Ação e Reação tem a ver com Céu e Inferno. Com essa questão do erro e da reparação e da nossa reabilitação diante das leis naturais. O bate-papo está caladinho, vocês estão todos caladinhos, tímidos. Tá tranquilo, né? Vamos passar para a nossa parte de orarmos. Vou compartilhar aqui a tela.
Colocar também uma música de fundo. Vocês estão conseguindo ver? Está escrito a luz da oração. Só colocar uma musiquinha aqui. Vamos relaxando o nosso corpo. Meu somzinho está com problema aqui. Hoje nós vamos usar apenas a parte visual, então. Tá bom? Parar de compartilhar e compartilhar de novo. Até o final do ano a gente está craque nessas coisas. Respire fundo, deixa o ar entrar, sente esse ar quente. Estão vendo aí a imagem do Cristo? Que bom. Muito bom. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, para conversarmos mais uma vez contigo. Auxilia-nos neste instante a elevar os nossos pensamentos e que essa elevação não tenha o sentido de altitude, mas que tenha o sentido da interioridade. Nós vamos buscar o nosso reino interno, esse lugar privilegiado que é a nossa consciência, o altar divino nas nossas vidas. Lá no Senhor, nossas mágoas, nossas feridas, com a vibração da compaixão, com a vibração do amor incondicional. Lava, Senhor, todo e qualquer pensamento de fracasso que tenha rondado a nossa mente, o nosso pensamento. Limpa-nos com essa água curativa. Rogamos a Ti, querido Mestre, percorrer por meio dos nossos pensamentos os lares para os quais pedimos a vibração da saúde, da reabilitação. Inunda cada um dos nomes que estão no caderno de vibração, quer seja no plano físico, quer seja no plano espiritual, com a sua energia. Energia de cura, de vitalidade. Abençoa, querido Mestre, o nosso sono. Restaura as nossas forças durante esta noite, Senhor. Precisamos, Senhor, estarmos reabilitados
para cada dia amanhecido. Que a bênção da esperança inunde os nossos olhos, assim como cada uma das árvores que estão sendo queimadas nesse momento, em breve estarão restauradas e verdes novamente. Que esse fogo que devora e que causa tantos transtornos nos no nosso aparelho respiratório, na nossa vida, na vida do planeta, seja cada vez menor, Senhor, e que a consciência de conexão com a natureza possa estar cada vez mais presente em nossas mentes. Pedimos a bênção para as águas que estão aqui para serem fluidificadas, magnetizadas. Façam cada um, eu vou fazer aqui também a oração do Pai Nosso, como contribuição energética para as águas que estão próximas a nós, que estão nas caixas d'água, ou estão nos lares de quem pediu a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Que essas águas sejam agora todas elas medicamentos para nós, fisicamente e espiritualmente. Que assim seja. Nós te agradecemos por mais um dia de reunião. Nós te agradecemos, querido Pai, por esta quarta-feira tão preciosa aos nossos corações. Que assim seja. Pessoal, nós temos avisos hoje. Dizer que a gente vai ter a Semana Espírita acontecendo. A gente tem uma programação bacana que vai acontecer no dia 22, com palestrantes maravilhosos de outro estado. Olha que chique, agora com a internet ninguém segura a gente, né? É um esforço, tá, da nossa casa em trazer a Semana Espírita, que é uma tradição da casa. A gente vai colocar a Cidinha, acho que ela está na sala, e a gente vai ter live espírita, especialmente para a nossa casa, né? Nessa programação que vai começar no dia 22 e vai até o dia 25 ou 24. Me falha a memória agora. Até o dia 25, tá? A programação. E vai ser muito bacana. A gente vai fazer tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Ó, pelo Instagram e pelo YouTube. Vão ser os dois canais de divulgação, tá bom? E aí a gente dá mais detalhes depois. O Tião também está dizendo que está preparando a casa para em breve poder nos receber. Já trocou as janelas, está pintando a nossa casa e vendo o que é possível fazer para a gente seguir todo o protocolo da vigilância possível.
e dizer que a gente continua aqui, né, na quarta e no domingo, tá bom? Nos encontrando nesse bate-papo gostoso. Semana que vem nós vamos ter a presença do Vladimir, na quarta-feira, dia 4, e no domingo sou eu com vocês. Quem quiser também se aventurar e preparar a leitura de um texto do Evangelho, quiser trazer para a gente estudar junto, fiquem à vontade, tá bom? Só falar comigo no particular que a gente organiza, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, um beijo no coração de todo mundo. Vou esperar vocês saírem, tá? Para me fechar a sala. Conseguiu desligar, não, tio? O microfone? Voltou com o microfone, não? O microfone, quando você clica na tela, aparece um microfoninho, um telefone e a câmera. Quando você clica no microfone, você fala. O microfone está desligado. Liga o microfone.